Eu acho que estamos live, mais uma vez. Vamos lá ao Facebook e começar aqui a trazer mais pessoas a live. Well, seja bem-vindo. Vejo que já temos aqui uma pessoa. Vamos lá começar a partilhar isso, não é? Penso que são para os grupos, primeiramente. Sejam todos bem-vindos. Vamos já começar, né? Falta pouco. Agora temos só mais um pouquinho. Desculpem aí por começarmos um pouquinho tarde. O combinado era de começarmos esta live às 18h30. Sei que estamos tecnicamente 8 minutos atrasados, mas vamos aqui compensar. Vamos aqui compensar isto. Cool. Yeah. Seja bem-vindo, Tadeu. E obrigado aí pelo love. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os documentos necessários, né, para, para quem deseja estudar no exterior. E nestes documentos necessários nós vamos focar em aspectos que também, né, definem muito o, o, o sistema acadêmico de uma região específica. Poderá ser Europa, poderá ser América, poderá ser Ásia. Embora normalmente, como as pessoas devem perceber, as bolsas que nós mais publicitamos ou que nós mais, não é, ajudamos as pessoas a encontrarem e aplicarem são bolsas de universidades localizadas na Europa. E existe algum porquê atrás disso. Os sistemas são muito mais friendly, não é? Consegues com facilidade ter a informação que tu precisas. Por causa de universidades nos Estados Unidos, algumas poderão ter um processo um pouquinho mais burocrático em termos de processo de aplicação, quero dizer, e os documentos também poderão ser um pouquinho além daquilo que nós, angolanos e moçambicanos, estamos acostumados. Embora, nestes dois países, existem universidades, existem escolas, não é? com, com um currículo que esteja mais alinhado não é, ao sistema de estudo nestes países. Pronto, espero que hoje consigamos, até o final da live, né, consigamos perceber quais são os documentos que qualquer ser humano em Angola ou em qualquer uma outra parte do mundo precisaria para estudar numa universidade na Europa, por conta própria, ou com o auxílio de uma bolsa de estudo. Tá bem? Eu estou a partilhar a live, então vou pedir mais só 2 minutos, enquanto outras pessoas vão se juntando aqui à nossa festa. Viva Nunes! Seja bem-vindo, Wilson! Sejam todos bem-vindos. Para quem é que mais a gente tem que mandar isto? Enquanto isso, vão preparando as vossas questões. É bem provável que a gente tenha, não é, perguntas que têm a ver com a documentação. Esta é sem dúvidas uma das fases mais
mais complexas neste processo. Hum, Então vão preparando as vossas questões. Ok, eu acho que neste grupo. Yeah. Dê-me só aqui um segundozito. Ok, family. Penso que já podemos mesmo avançar, não é? Sem aqui temos mais tempo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E nesta live, como conseguimos ver aí na descrição, nós vamos falar essencialmente dos documentos, não é? Que eu usaria para talvez aplicar a uma bolsa de estudo para o nível de licenciatura ou de mestrado. E nós vamos aqui separar, às vezes, né, porque se nós virmos, nem todos os documentos são válidos para estes dois níveis. No caso do mestrado, às vezes tu poderás necessitar de documentos extras, né? Mas eu vou cobrir todos eles e enquanto eu falo sobre os documentos, vou também explicar onde é que podia ser útil e qual é o papel de cada um desses documentos. E o primeiro deles é o mais famoso, que é o certificado. Porque é que este é o primeiro e acaba sendo às vezes o mais controverso? Por conta da forma que as coisas são feitas em Angola e em Moçambique. Nós trabalhamos com estudantes destes dois países e o que nós temos percebido é que os sistemas são semelhantes, só que esta semelhança, não é, ou o sistema que encontramos nos dois países pode não ser o mais adequado quando precisamos de ir posterior. Em Angola, especificamente, existe aquela questão de, né, termos o ensino médio técnico profissional, são os politécnicos, são as escolas vocacionais, né? Estamos a falar de escolas que no ensino médio tendem a ensinar-te uma profissão. É o caso dos politécnicos, dos institutos industriais e coisas do gênero. Temos o famoso PUNIV, não é? Que normalmente tem os cursos já conhecidos pela maioria. E depois temos também que, pronto, não devia ter diferenciar dos politécnicos, mas também é uma escola vocacional, que são os magistérios e por aí fora. Eh, o caso do PUNIV, quando tu terminas o ensino médio num PUNIV, tu acabas tendo acesso a um certificado. E este certificado mostra a nota de cada disciplina em cada ano. Ou seja, na 10ª classe tu tiveste as 3 disciplinas e para cada uma destas disciplinas tiveste esta nota. Até aí está ok. Né? O mesmo para a 11ª e o mesmo para a 12ª. O problema do ensino técnico profissional é que isto não funciona assim. Normalmente aparecem as disciplinas que tu tiveste ao longo não é, da tua formação e aparece a média destas disciplinas. Ou seja, em vez de termos as notas elas todas
discriminadas em cada ano. O que tu tiveste na décima, o que tu tiveste na décima primeira e o que tu tiveste na décima segunda e também agora, né, até a décima terceira, nós acabamos tendo o quê? Acabamos tendo eh, uma única nota para uma única disciplina no final dos 3, 4 anos de formação. Isso pode ser um problema, porque quando tu sais de Angola, é necessário que estas coisas sejam separadas. As universidades querem olhar para o teu documento, o teu certificado e perceber qual foi o teu rendimento ao longo dos anos e não uma única nota que representa tudo. E por que é que isso é importante? Porque às vezes querem entender se tu tiveste algum progresso. Há quem começa muito bem e depois termina mal. Há quem começa mal e termina bem, percebem? Então, ter estas coisas de forma discriminada ajuda muito no processo de avaliação de um candidato, né? Para corrigir isso, além do certificado, que é o nosso primeiro documento, existe um outro documento que também tem o nome de transcrição. Transcrição pode ser o mesmo que histórico acadêmico. E o histórico acadêmico, para quem fez o PUNIV, acaba sendo o mesmo documento que o certificado, tá bem? Mas para quem não fez um curso de PUNIV ou coisa do género, então o histórico acadêmico acaba sendo a descrição exata de todas as disciplinas que tu tiveste em cada ano e as notas que tu tiveste nestas disciplinas em cada ano, tá bem? Então, este acaba sendo o ponto focal do histórico acadêmico. A ideia é mesmo esta, é ter não é? É mostrar aqui, mostrar o quê? É mostrar a história do estudante ao longo de todo o seu percurso acadêmico. Então, tem que ser muito detalhado, tem que ser muito bem discriminado, separado, né? Quero dizer, e assim dá maior visibilidade às universidades sobre o teu percurso acadêmico. Tá? Então, até aqui nós falamos de dois. O primeiro é o certificado e depois é o histórico acadêmico. Estes dois, em alguns casos, pode ser representado por um único documento, mas quando as coisas não estão separadas, não é, tu poderás ter a necessidade de dois documentos. Pronto, este é o primeiro documento. E antes de passar para o outro documento, vou ver aqui se temos alguma questão. Nereide, seja bem-vinda. Vejo aqui que tens uma questão. Para poder ingressar a uma universidade em um país de língua inglesa, é obrigatório fazer o exame do TOEFL. Well, depende, não é? De qualquer das formas, será obrigatório que a pessoa tenha o domínio de inglês. Isto é, sem sombra de dúvidas, necessário, mas poderá não ser o TOEFL, poderá ser o IELTS, poderá ser o Duolingo, poderá ser qualquer exame válido e aceito pela universidade. Normalmente as universidades, nas suas páginas de aplicação, disponibilizam aquilo que é necessário, não é, para que o estudante entenda antes mesmo de começar a aplicação. E nos requisitos de língua, eles acabam informando quais são os exames que são admitidos e qual é a nota mínima que os estudantes devem ter nestes exames, não é? No caso do TOEFL, ele pode ir até cento e tal, e normalmente o mínimo que eu tenho visto tem sido 90 aí, ou 110, que isso pode representar por aí B2, C1, né? Mas se forem universidades na Europa, normalmente o IELTS acaba sendo muito mais frequente, né? Muito mais usado, exatamente porque a grande diferença entre esses dois exames, o TOEFL ou o IELTS, é que o TOEFL está muito focado no inglês americano e o IELTS está muito focado no inglês britânico, não é? Então, pronto. Embora os dois sirvam
a maioria dos casos, mas nem sempre um poderá ser aceito em algum lugar. Para resolver este problema de acessibilidade, e até porque sabemos que esses exames são muito caros, nós estamos a falar em 180 a 200 e tal dólares, estamos a falar em 180 e 1000 kwanzas a 200 e tal, 1000 kwanzas, né? Eh, Algumas universidades aceitam exames mais acessíveis, como é o caso do Duolingo. O Duolingo tem um exame, penso que é Duolingo English Test, né? Para quem quiser pesquisar, consegue localizar desta forma. E nesta página, ou nessa página do Duolingo English Test, tu consegues ver quais são as universidades no mundo que aceitam aquele exame. Tá bem? Então, eh, o essencial é isto, é garantir que antes mesmo de aplicar, tu cheques este requisito. Um outro ponto interessante, se a tua formação for num país de expressão inglesa, e com a tua formação falo a formação que antecede aquela que tu aplicas, né? Se estiveres a aplicar para licenciatura, então esperam que normalmente a pessoa tenha estudado aproximadamente 3 a 4 anos num país de expressão inglesa, ou que o seu programa de formação seja totalmente em inglês nos últimos X anos, right? Se for este o caso, então o estudante não precisa de apresentar um certificado de inglês, né? Porque eles acabam retirando este pré-requisito para aquele estudante. Então, resumindo, sim, a pessoa vai precisar de um exame de inglês, se não for fluente ou se não for nativo. E este exame de inglês pode ser este que mencionaste ou um outro dos que eu mencionei e dos que também nós não mencionamos, mas que às vezes as universidades aceitam. Well, nestes modos, eu acho que estamos em condições de avançar, né? Um outro escândalo que pode acontecer neste processo de organização dos documentos é percebermos que as universidades no exterior, além do certificado, exigem também aquilo que chamamos de diploma. E em Angola nem sabemos que isto pode não ser, em muitos casos, frequente, né? Os ensinos médios, principalmente os vocacionais, com ensino médios vocacionais, novamente, estamos a falar daqueles que visam em capacitar os quadros para uma profissão, right? Estes ensino médios podem não ter estes sistemas, né? Podem não dar aos estudantes um diploma e vão dar simplesmente um certificado. O diploma ele aponta, não é, que este estudante passou nesta universidade, entrou no X e Y e teve uma nota final de Z. Ponto final. Né? O diploma é mais, diria, mais elegante, menos, como é que eu diria aqui? O diploma é mais direto ao ponto. Ele não mostra as notas, nada disso. Só mostra a nota final, o ano de formação, o nome da instituição, o nome do estudante e ponto final. É um diploma, não é? O que todos nós conhecemos. É um título formal de graduação, percebes? É mais ou menos neste quesito que nós podíamos colocar este documento. Então, no caso de, em alguns casos, pedirem isso e nós não conseguimos apresentar, o que nós fazemos como estudantes é declarar que, para o nosso sistema acadêmico, um único documento faz o papel de três documentos. Que nesse caso, o único documento seria o certificado de conclusão do ensino médio, e esse certificado de conclusão do ensino médio acaba fazendo o papel de certificado, de histórico acadêmico e de diploma, não é? Isto acontece muito e às vezes no exterior cria um certo choque, mas é possível, sim senhor, a gente não é, dar a volta por cima. Então, estes são os documentos acadêmicos, vamos colocar neste grupo documentos acadêmicos, né? Que tu, na conclusão do ensino médio, tu
tu deves ter e tu terás, né? Dever ter não é no sentido de correres atrás, mas é que por defeito o sistema, não é, académico concederá aos estudantes estes documentos, não é? Ou espera-se que faça isso. Mas dentro dos documentos académicos ainda, existem outros que são, em certos casos, diria que são complementares. E estes complementos quais são? Seria aqui, não é, a carta de recomendação. O que é isso de carta de recomendação? Ok. Pensa como se tu não conhecesses uma pessoa. Tu não conheces esta pessoa, tá bem? Não conheces a pessoa. Nunca ouviste dela. Né? É alguém novo para ti. E esta pessoa aparece em sua casa e pede gentilmente que, né, fique aí por 2, 3 dias. Tu não conheces a pessoa, tá bem? Mas aí tentas puxar um pouquinho e vais percebendo que esta pessoa já interagiu com alguns amigos teus, com alguns familiares. A primeira coisa que tu poderás fazer é ligar a estas pessoas, aos teus familiares e amigos, para te dizerem um pouquinho sobre aquele indivíduo, não é? E se eles disserem boas coisas sobre o indivíduo, tu aumentas a tua confiança pelo, pelo indivíduo. Mas se eles disserem más coisas, de certeza que tu também ficarás com um pé em frente e outro atrás, né? Para não dizer que os dois estarão atrás, né? Então, a carta de recomendação faz um papel semelhante. A carta de recomendação ajuda a universidade que tu queres ir a entender se tu és uma boa pessoa, se tu és um bom estudante ou não. E como é que isso funciona? A universidade que tu queres ir solicita que os teus professores ou pessoas que já estudaram contigo, não é, escrevam uma carta de recomendação para ti. Os teus professores ou pessoas que já trabalharam contigo, nesta carta de recomendação, vão recomendar-te à universidade. Né? Como é que isso funciona normalmente? Dizem quem são, onde te conheceram, não é? A área que já trabalharam contigo e depois dizem sobre o que acham de ti. Né? Tipo, eu sou o fulano Cicrano, professor da disciplina de X no Instituto Y e trabalhei com o estudante Edson Casimiro entre os anos 2020, 2015 e 2017 e durante este período nós desenvolvemos a ABC, ou o Edson auxiliou-me nisso e naquilo, e com base nisso eu consegui perceber que ele é uma pessoa muito dedicada, talentosa e inteligente, sendo um dos melhores da sua turma e blá blá blá, um monte de coisas boas. E no final, a pessoa dá o seu voto, né? E acredito que será um candidato ideal para um dos vossos programas de licenciatura em engenharia. Algo do gênero. Isto é a carta de recomendação. A pessoa está a escrever um documento recomendando o teu perfil para a universidade que tu queres ir. Right? Então, isto funciona normalmente assim. E estas universidades poderão esperar que tu tenhas no mínimo 2 a 3 cartas de recomendação. Então, enquanto estiveres no ensino médio, tens que garantir que estás a criar esta rede de contactos, não é? E estás a deixar esta boa reputação para que posteriormente as pessoas consigam escrever boas coisas sobre ti que serão úteis para os passos futuros que tu decidires marcar. Está bem? Então, dentro do universo académico, dentro dos documentos necessários, do ponto de vista académico, este é um muito essencial. Então, até aqui falamos de Guedes, okay. Até aqui falamos do histórico académico, do certificado, do diploma e agora da carta de recomendação. O outro documento
ainda dentro dos documentos académicos, é o que nós chamamos de carta de motivação. Well, a carta de recomendação acaba sendo aquele documento, como nós falamos, né, que alguém que trabalhou contigo escreve em teu nome. Né? Eu vou escrever recomendando este estudante para o programa de X ou Y. Olá, Kailane. Veja aqui que temos a Kailane, temos aí o Luís, olá, temos o Plínio, sejam todos bem-vindos. Então, existe um outro documento que é a carta de motivação. Na carta de motivação, não é o professor a escrever em meu nome, não é o boss, não, não, não. Na carta de motivação, sou eu a declarar o meu interesse pelo programa, pela universidade e também aproveito neste documento mostrar como é que aquela oportunidade seria útil para mim e para a minha comunidade. Percebem? É aí onde eu aproveito vender o meu peixe. O que é vender o meu peixe? Nós sabemos como é que isso funciona. Tu aproveitas fazer sentir o teu nome, como dizem, não é? Então, como é que isso funciona? Tu primeiro declaras o teu interesse pelo curso. Olá, eu sou Edson Casimiro, não é? Estou a aplicar para o curso de um exemplo, não é? de economia na vossa universidade, não é? Podia ser algo do gênero. E depois tu explicas o porquê de estares a aplicar para este curso nesta universidade e com o porquê é no sentido mais de as tuas motivações. Uns começam com desde muito cedo, entendi que tinha muito interesse por economia, por ABCD motivos, e entendo que é algo muito essencial para o desenvolvimento da minha nação. Tanto é que no ano X participei deste programa e ajudou-me a ir um pouquinho mais a fundo, não é, nos aspectos macroeconômicos que definem a qualidade de vida das pessoas, tanto dentro dos seus países e no exterior. Algo do gênero. Com isso em mente, eu pretendo estudar economia, focando nisso ou naquilo, e se já tiveres algum professor em mente, podes também mencionar. E trabalhar com o professor X, que tem focado muito nos assuntos ABC, para que, para que, terminando o meu programa de formação, eu consiga aplicar os mesmos conceitos no desenvolvimento socioeconômico da região X do meu país, que durante os anos de A, B, tem enfrentado problemas como, estás a ver? Tu vais construindo o teu puzzle desta forma. Primeiro tu declaras o teu interesse, tu mostras as tuas motivações para aplicar aquele curso e depois tu aproveitas para mostrar qual seria o outcome, ou seja, qual seria o resultado se te dessem a chance de estudar aí naquele curso, né? Qual seria o resultado deste investimento na tua educação para ti, para a tua comunidade ou para o mundo, né? Este é um dos documentos muito cruciais porque, além de todos os outros serem úteis, este dá-te a chance de contares a história na tua perspectiva, né? O, o, o certificado será na perspectiva da escola, que avaliaram, tiveste boa nota ou não, não, não importa, né? O certificado é na perspectiva da escola. O, o que é mesmo? Qual é o nome? Falamos de certificado, ok. A carta de recomendação é na perspectiva né, dos recomendadores, nesse caso dos professores e coisas do gênero. Mas este documento aqui, a carta de motivação, é na tua perspectiva, né? Tu acabas contando a tua história da melhor forma possível, tá bem? Então, este é um outro documento que é muito útil neste universo de bolsa de estudo ou de formação no exterior por conta própria. Pronto, até aqui vamos dar uma pausa enquanto eu leio algumas mensagens ou alguns comentários.
E olha, eu agora estou no Reino Unido, ou o país especificamente é Inglaterra, não é? Em Londres, especificamente, se quisermos mais contexto. Boas. Nós estamos a falar sobre os documentos necessários para aplicar a bolsa de estudo. Estamos a falar, agora já falamos do quadro, falamos do certificado, não é, de conclusão do ensino médio, falamos do histórico académico, falamos do diploma, falamos da carta de recomendação, não é, pronto, 5 neste caso, e agora falamos do, qual é o nome mesmo, da carta de motivação, tá bem? Hum, sim, sim. Olha, nós temos um exemplar. Eu tenho um livro na Yambo sobre isso. O livro mostra como tratar cada um destes documentos. Deixa-me só aqui localizar o link. Hum, vamos lá. Onde é que está? Ok. Nós mostramos como criar essas coisas. E se alguém não é aderir ao nosso produto, acaba também sendo parte de um programa de mentoria gratuita, né, por conta deste acesso ao, ao nosso livro. Vou só aqui localizar, peço um minuto. Hum, ok, cool. Eu acho. Porque é que isso não foi enviado ainda? Só um instante. Ok, o link está aí. Eu aqui já vejo que refletiu, mas pronto. Eu tenho que colocar isto como pin. Ok, cool. Conseguimos. Então, sim, nós estamos nestes modos. A Yambo, a Yambo tá numa fase um pouquinho daquilo que eu gostaria que estivesse. Não é? Nós estamos numa fase de transição e essa fase tá me cansando muito. Mas transição na forma como nós operamos. Por muito tempo nós focamos em auxiliar as pessoas a aplicarem em bolsa de estudo. E E estas lives são parte também desta transição. Eu quero que o conhecimento essencial, o básico, o fundamental, esteja disponível, principalmente de forma gratuita, porque quando eu estive do outro lado, né, lembro-me na altura, em 2017, depois da conclusão do ensino médio, 2017, 2018, eu me lembro que até para as coisas básicas nós não tínhamos condições financeiras, né? Tipo, tratar documentos, e ao longo desses anos na Yambo, quando alguém aparecesse e me dissesse que não tinha 5.000 kwanzas para traduzir um documento, eu ficava assim, como é que tu não tens 5.000 kwanzas, né? Na minha cabeça, nunca verbalizava. Só que eu me esquecia que, sim, é a realidade de muita gente, estás a ver? Então, o nosso modelo de negócio tem de ser alterado. Nós temos que considerar todas essas nuances. Nós temos que entender que nem todos talvez têm acesso ou têm possibilidades para acessar informações essenciais. Então, nós estamos a mudar um pouquinho o ângulo, vamos disponibilizar a informação, vamos garantir que todo mundo saiba o que é necessário, não é? E se mesmo assim precisarem de algo extra podia ser uma mãozinha, então aí entra mais a veia da Yambo. Não é? E um outro ponto essencial que a Yambo agora está a abraçar fruto da nossa estratégia de expansão. Além de focarmos em Angola, vamos focar também em países estratégicos. Então, a próxima versão poderá ser muito em inglês, mas teremos a versão em português também.
só que a consultoria por si, não é? Será algo um pouquinho mais puxado. Isto não vai prejudicar ninguém. Nós vamos garantir que quem não tem acesso aos recursos consiga, por intermédio do nosso trabalho pro bono, não é? Como é este que estamos aqui a fazer. Isto, como podem ver, nós não estamos a cobrar para disponibilizar estas informações, está bem? Mas né, as coisas que têm de ser comercializadas serão para aquela audiência que literalmente consegue, talvez, acessar ou que tem acesso aos recursos para, para aderir aos nossos serviços, além do pro bono. Né? Não sei se me fez perceber, mas sim, mas vamos tentar separar aqui as águas e garantir que todos se beneficiem deste trabalho. Depende muito do serviço, depende muito do serviço. Nós não teremos algo fixo, não é? Nós teremos aqui pacotes de, de, de mentoria e estes pacotes acabarão sendo mais completos, ou seja, ao aderir à mentoria, eu não quero que a pessoa se preocupe com a tradução dos documentos. Alguém da nossa equipa já estará a cuidar disso. E o processo de listagem de bolsa de estudo também. As pessoas não têm que depender da disponibilidade do Edson para terem uma bolsa de estudo no site. O site tem de ser capaz de dar-te todo este suporte, mesmo que eu estiver talvez a dormir ou coisa do género. Então, por enquanto, serão nestas lives, e temos aí mais algumas, não é? Serão nestas lives que nós poderemos ter a informação necessária. Well, então, prontos. Até aqui nós falamos de alguns documentos académicos. Vamos voltar e falar de alguns documentos pessoais e de viagem, não é? Documentos pessoais, quais são? Primeiramente, tens de lutar para ter já o teu passaporte. Eu acho que falamos na primeira live, falamos que o sucesso acontece quando a oportunidade te encontra preparado. E este é um ponto muito crucial, né? Se tu pensas em ir posterior, tu tens de ter o teu passaporte aí. Ou tens de estar no processo de aquisição do passaporte. O ano passado, desculpa, este ano, não terminamos ainda o ano. Feliz Natal já agora para todos. Olha, este ano nós vimos muitos estudantes a enfrentarem problemas na aquisição do passaporte. E em muitos casos foi porque talvez aplicaram numa fase em que acharam que o tempo era suficiente, mas por conta às vezes dos atrasos nas nossas instituições públicas, né, acabaram enfrentando alguns dissabores. O que nós podemos fazer para evitar isso é aplicar o mais cedo possível. Se eu penso em estudar no exterior a partir de setembro do próximo ano, eu devia já aplicar agora. E estamos a entrar numa nova onda dos passaportes eletrônicos. Nós não sabemos se esta transição vai acontecer de forma rápida ou não. Então, quanto mais cedo nós podemos aplicar, melhor. Tá bem? Apliquem para a obtenção do vosso passaporte. Este é um dos documentos. Né? Lutem também para ter o vosso registro criminal. Sabemos que ele é válido por 3 meses, eu creio. Então, o que nós podemos fazer é aplicar para a aquisição deste documento numa fase estratégica. Tu tens que olhar no calendário e ver qual seria o melhor momento para adquirir este documento. O teu BI tem de sempre estar atualizado, pelo menos, né? E algumas bolsas vão exigir que tu tenhas o certificado de saúde. O certificado de saúde é o mesmo que em alguns casos nós chamamos de certificado de robustez física. É um documento que mostra que a pessoa está saudável, não tem doenças, principalmente contagiosas, né? E
está em condições para dar sequência à sua formação no exterior. E por que é que isso é essencial? Porque se alguém estiver a, a suportar a tua formação por intermédio de uma bolsa de estudo, essa instituição não quer investir em alguém que depois de um tempo não poderá dar, não é? Não poderá mostrar os frutos do investimento que foi feito. Se tu estiveres numa fase terminal, espero que ninguém esteja nesta condição. Se tu estiveres numa fase terminal, então dificilmente as instituições quererão investir em ti. Não é? Sei que soa mal às vezes, mas nós temos que ser também realistas neste quesito. Quais são as doenças que normalmente as bolsas de estudo não querem ver? VIH é muito sério. Tu não queres de modo algum ter um resultado ter um exame médico com estes resultados. VIH positivo. Tenha muito cuidado com a hepatite B também, né? São doenças que dizem ser comum, mas nós podemos sim senhora evitar. E também tuberculose. Yeah, estas seriam talvez as três principais. Então, cuidemos-nos, não é? Cuidemos-nos e vamos lutar para que os exames sejam conforme e estejam todos dentro dos requisitos necessários para a maioria das bolsas de estudo que aparecem em Angola. O outro ponto que me esqueci também aqui é da febre amarela. Yeah. Estes resultados são cruciais. Coisas mínimas talvez passariam, não sei, mas tu queres estar o mais saudável. Como é que eu aqui colocaria isto? Tu queres estar em forma, é melhor dizer assim. Tu queres estar em forma yeah. Então, sim, o certificado de saúde ou o certificado de robustez física acaba sendo muito necessário. Agora, fora dos documentos pessoais que mencionamos aqui, existem outros documentos que tu tratas assim, com estalar de dedos. Como é o caso do certificado de febre amarela, isso facilmente tu consegues tratar. Um, a certidão de nascimento também tu consegues tratar com facilidade. Algumas pessoas podem colocar estes dois documentos, ou seja, podem confundir este documento com a cédula de nascimento, mas não são as mesmas coisas, não é? E algumas bolsas são mesmo rigorosas na análise documental. E se tu no lugar da certidão de nascimento colocares a cédula, poderás ser reprovado. Né? A certidão de nascimento pode ser adquirida no Ministério dos Direitos Humanos, eu creio. Yeah. Então, se tu fores a um tribunal, consegues este documento, tá bem? Não sei se num notário tu conseguirias, mas o tribunal seria a instituição mais ideal para tu emitires a tua certidão de nascimento. E um outro ponto, né? Se for no tribunal da cidade onde tu nasceste, melhor, será muito mais fácil. Se não for este o caso, levará um tempinho porque terão que fazer a pesquisa e às vezes alguns tribunais diferente daquele que tu nasceste poderão não aceitar fazer este trabalho. Então, yeah, seriam mais ou menos estes os documentos necessários. Agora, vamos só pincelar em coisas pequeninas que também são relevantes. O teu currículo. Tu tens que ter algum currículo, não é? Tens que ter algum currículo e este currículo tem de mostrar a tua trajetória académica, tem de mostrar as tuas atividades extracurriculares e também tem de mostrar aqui os teus hobbies, se for o caso, os teus prémios.
prémios principalmente. Yeah. E sim, e penso que para alguém que esteja a terminar o ensino médio, estes seriam os pontos essenciais a ter no currículo. Yes. Prontos. Agora que nós temos os documentos, já em mente, os académicos, os pessoais e os extracurriculares, e com extracurriculares eu falo de qualquer documento que ajudará o outro lado a entender quão capaz tu és. Podiam ser cursos que fizeste, podiam ser atividades que participaste, competições que participaste, méritos que tu recebeste, o que for. Todos esses documentos, em alguns casos, podem ser muito úteis. Nem todas as bolsas solicitam, mas algumas solicitam isso. Então, se tiveres tudo isso aí, organiza muito bem. Well, estamos quase a encerrar esta live, mas um outro ponto que eu tenho que mencionar, e este ponto é muito essencial, tem a ver com a legalização destes documentos. A legalização do documento podia ter a ver com assinatura, autenticação, visto consular e por aí fora. Vamos passo a passo para não confundirmos aqui as coisas. Nós estamos a vir de um país onde as incertezas são muito frequentes, né? A pessoa não teve um bom rendimento, mas fez um business e conseguiu um documento. Isso acontece muito em Angola. E, e às vezes os documentos podem transmitir uma certa insegurança. Porque eu não sei se no certo aquela pessoa estudou, se aquela pessoa frequentou a escola que diz ter frequentado e por aí fora. Então, cada documento tem de, tem de quê? Tem de transmitir uma certa segurança para a universidade que tu queres ir, não é? Ou para o país que tu desejas estudar. E esta segurança vem na autenticidade do mesmo. O que é isso, autenticar o documento ou tornar o documento autenticado? Ok, vamos lá ver. Isto, isto tem a ver em receber um conforto do teu governo de que aquele documento que tu nos apresentas é um documento reconhecido legalmente. Porque se o teu governo não consegue dar este conforto, nós no exterior não conseguiremos também, não é, provar que este documento serve para alguma coisa. Então, por penso que nos últimos 2 anos ou coisa de género, os documentos eram assinados e carimbados pelos diretores das instituições, mas este conceito foi mudando um pouquinho. Penso que agora só assinam, mas depois o estudante tem de pegar o documento e ir a Luanda para que o mesmo seja autenticado no Inarés, creio, né? Então, quando tu tens o teu documento vindo da tua instituição, tens de garantir que ele passou pela direção provincial, né? Geralmente, quando tu recebes, ele já tem passado nesta direção, mas se não for o caso, a direção provincial tem de dar o conforto e depois também a direção nacional, o INARES, tem de dar o certo conforto relativamente àquele documento. Porque se isso não acontecer, quando tu levares à embaixada, a embaixada poderá não aceitar o documento, não é? Porque a embaixada só vai carimbar, só vai reconhecer o documento se essas instituições fizeram os seus papéis. Agora, quando o documento tiver que sair do exterior, ele torna-se já um caso nacional. Ele torna-se um caso que não tem de ser só a tua escola a reconhecer, mas tem de ser o Ministério das Relações Exteriores do teu país a reconhecer. Então, o mesmo documento, em muitos casos, e quase sempre, principalmente o certificado de conclusão do ensino médio, né, este documento deverá passar
pelo Mirex. Sei que já ouvimos aí o Mirex, não é? O Ministério das Relações Exteriores noutros fóruns, mas aqui o Mirex que estamos a falar é no sentido de autenticar o teu documento, ou como dizem, colocar estampilha no documento que tu levarás para o exterior. Existe uma outra versão do Mirex que é muito conhecida, que é o Mirex que faz as traduções. É a mesma instituição, na verdade, mas com papéis diferentes. Pensa assim, se tu tiveres que ir para um país de expressão inglesa, os teus documentos em português não são relevantes, porque lá ninguém percebe o teu português. Então tu vais precisar que este documento seja traduzido. Então, o que é que tu fazes? Tu recebeste da escola, né? Depois disso, tu passaste pelas instituições que eu mencionei para que ele seja reconhecido até no INARES, está reconhecido. Tendo o documento reconhecido, tu tens que traduzir. Então, tu levas ao Mirex ou em qualquer um outro tradutor juramentado. Essa pessoa vai traduzir o documento para o idioma que tu desejas e vai entregar-te o documento original ou a cópia que tu lhe deste, vai entregar-te a tradução, tá bem? Imagina, uma tradução por inglês, né? E vai entregar também o certificado de tradução. O certificado de tradução é normalmente um documento que dá o conforto a outras instituições de que esta tradução foi feita por um tradutor juramentado. Só isso. E agora, tu pegas este documento que está a vir de um tradutor e levas para um notário, não é? Porque no notário eles têm que colocar o famoso carimbo seco. É praticamente o quê? O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos dar o conforto de que esta tradução foi bem feita, né? Pronto. E nós, o governo de Angola, reconhecemos a tradução ou o documento traduzido como um documento oficial. E agora que tu tens isso em mão, tu podes continuar, né, com qualquer procedimento que for necessário, seja na embaixada do país que queres ir, ou não é, enviar aquele documento posterior para a universidade que tu desejas aplicar. Tá bem? O envio de documento para o exterior não falo de forma física. Normalmente, na fase de inscrição, os documentos têm de estar simplesmente, não é, escaneados. Escanear significa pegar o documento e colocar em PDF, não é? Quando escaneados, eles com facilidade são carregados nas plataformas de inscrição, não é, da universidade que tu desejas. Vou dar aqui uma pausa e ver se temos questões. Em Angola, ok, sim, é mesmo isto. Trata-se. Ok. Anyway, vamos lá ver. O domínio. Sim. Quanto ao domínio da língua inglesa, esse foi um ponto que antes alguém tocou também. Mas eu vou aqui, pronto, da língua, não da língua inglesa. Não mencionas aí o idioma, mas podia ser qualquer um ou outro. O que é que acontece? A pessoa tem de dominar a língua do país onde deseja fazer a formação. Se tu vais para um país de expressão inglesa, então tu tens de saber inglês. Existem alguns casos, e quando nós estivemos a falar sobre bolsas de estudo, sobre procura, aplicação e coisa de género, nós vamos também tocar nestes aspectos. Em alguns casos, não é? Algumas bolsas ou algumas instituições oferecem o ano de língua, o famoso ano zero, não é? Que nós angolanos demos esta classificação, porque é um ano mesmo, é um ano introdutório, é um ano só para estudar a língua. Mas em tantos outros casos isso não acontece. Então, se a universidade ou a bolsa de estudo não oferecer isto, é porque eles assumem que quem estiver a aplicar e quem for aprovado já domina a língua daquele país, a língua de instrução. E desta forma, então, né,
tu consegues dar sequência a qualquer um outro aspecto que tem a ver com a tua formação lá. Mas, olha, o inglês da escola não é o inglês que literalmente nós devíamos talvez considerar, não é? E, e por razões óbvias. Ainda ontem, enquanto pensava nesta live, também pensei nisso. O inglês da escola é o inglês que, com todo respeito, para a maioria poderá sequer ajudar aquela pessoa a manter uma fluência. Se a pessoa não consegue conversar, não consegue comunicar, então não vai conseguir perceber o professor, não vai conseguir, né, se virar, como dizem, né? Então, aquele inglês da escola é um inglês muito tentador, salvo se o estudante, ao longo dos anos, foi desenvolvendo as suas habilidades em paralelo. Mas se a gente relaxar só no to be e to have, então isto está mesmo fora de questão. Vamos ver aqui. Yeah, Clisman, bem-vindo. Vamos lá ver o TOEIC feito. Este TOEIC, eu acho que. Vamos lá ver o que o TOEIC do Clisman quer dizer. Ok. Test of English for International Communication. Non-native speakers in international. Ok. Não, isto aí. As componentes de avaliação deste TOEIC, Test of English for International Communication, acabam sendo semelhantes a qualquer um outro exame. E eu creio que eles vão sempre colocar na classe. Como é que nós chamamos? Nos standards conhecidos também, como standards europeus, né? Os níveis A1, A2, até C1, C2 e por aí fora. E vejo também aqui é controlado pela ETS. ETS é a mesma organização que oferece o, o, o TOEFL, né? E também o SAT, mas este aqui não deve ser muito para o contexto acadêmico. Este é mais para o contexto profissional, mais para o contexto de ambiente de trabalho, não é? Então, como vejo aqui, consegue medir as habilidades de inglês para negócio. Então, pronto, para o aspecto acadêmico, este não seria talvez o mais ideal. O mais ideal seria o TOEFL, o IELTS, o Duolingo English Test, seria o Cambridge English, qualquer um desses aqui eu acho que serviria, dependendo sempre, claro, dos desejos da universidade que tu queres aplicar. Anyway, pessoal, então, estes são os documentos que nós precisaríamos para um processo de bolsa de estudo ou para aqui a formação no exterior, né? Fora isso, se tu fores por conta própria, tu terás que considerar algo extra que são os documentos financeiros. Normalmente os documentos financeiros podiam ser extratos bancários, podiam ser termos de responsabilidade, né? Affidavit of support, será isto? Mas o extrato bancário é muito usado às vezes aplicados para o visto, é muito usado também ao solicitares algum documento que não, pronto, é muito usado ao aplicares para vistos, ao declarares que tens alguma acomodação já reservada, ou ao reservares a acomodação no país em que tu desejas ir, apresentar um extrato bancário facilita muito a vida porque é necessário terem este conforto de que estando lá tu conseguirás te manter. O que acontecia muito é que as pessoas saíam com poucos valores dos seus países e quando chegassem nessas geografias acabavam por enfrentar dificuldades sérias e decidiam de qualquer das formas deixar de estudar para focarem noutros business, não é?
E quando tu vais como estudante, não és do desejo de nenhum governo. Então, agora, para muitos países, antes mesmo de saíres do teu país, tu tens de comprovar que tens os recursos necessários para o teu tempo de formação. Se for licenciatura, no mínimo um ano, tens de mostrar que tens condições para te manteres lá por um ano. E se for o mestrado, que é normalmente 1 a 2 anos, também esperam o mesmo comportamento. Prontos, estes seriam os documentos necessários, Canvas. Nós temos aqui este link que foi criado pela Yambo. Eh, Quando alguém adquire este livro, acaba automaticamente tendo acesso a uma mentoria mais detalhada, onde nós discutimos sobre os documentos que a pessoa tem, mostramos como melhor organizar os documentos e coisa do gênero. E também aí mostramos todos os documentos que tu poderias precisar para qualquer bolsa de estudo, inclusive como escrever os mesmos documentos, tá? Mas o que é que eu posso aqui dar como nota? Well, pronto. Em suma é isto, Canvas. Desenvolvam as vossas habilidades em inglês. É muito essencial mesmo. Inglês ou francês, mas se quisermos ir distante, temos que nos desconectar um pouquinho do nosso português. Temos de lutar mesmo para nos desconectarmos disto, porque o português coloca-nos numa caixa muito limitada. Se não for o Brasil, será Portugal. Se não for Portugal, tens poucas outras opções no mundo. Então, o inglês acaba tornando qualquer pessoa num cidadão mais internacional. Então, se vocês puderem fazer algo em 2026, eu acho que desenvolverem as habilidades linguísticas seria top, tá bem? E coloquem todos os documentos já aí bem organizadinhos para que quando as oportunidades aparecerem é só a gente disparar. A questão do Plínio, como adquiriste o teu certificado de proficiência em inglês, ok, ou na língua inglesa? Well, quando eu estava ainda na Turquia, eu tinha já a ideia de voltar para Angola, então fiz aí uma lista dos documentos que eu tinha que ter já. E um deles era o certificado de inglês, né? Na altura eu falava, mas não tinha nenhum certificado. Ou seja, nenhum certificado foi conhecido internacionalmente. Então eu tive esta ideia de pesquisar onde é que seria mais fácil para mim. E eu vi que em Angola só tínhamos a opção do TOEFL. Vocês podem fazer isto em Angola. Depois eu vou partilhar aqui o link do centro do centro de inglês, onde vocês podiam também fazer o exame do TOEFL. Mas hum, o preço também era muito alto. Então eu vi assim, prontos, como é que seria se eu decidisse fazer isso em Moçambique? E por acaso em Moçambique estava muito mais caro. Na África do Sul, muito mais caro também. E depois tem o valor da passagem, não é? Então eu percebi que era estratégico para mim fazer isso antes de sair de Istambul. E quando faltavam por aí uns 10 dias, eu apliquei para o exame do IELTS e fiz o meu exame lá. Foi assim bem rápido. Em 2 dias tive o resultado e pronto. E foi aí que eu consegui ter o meu exame de inglês e que me ajudou muito para esta bolsa de estudo que eu me encontro agora, que é a bolsa de estudo do governo do Reino Unido. Então é isto, camaradas. Obrigado. Obrigado aí, João Salomão. Um abraço. Francisco, vamos lá ver. Como funcionam as mentorias pagas? Well, dependendo do nível, dependendo do nível em que a pessoa quer aplicar, nós criamos um roadmap, que é praticamente uma descrição do percurso que teremos que fazer juntos até alcançarmos o teu objetivo dentro daquele 1 mês de mentoria. Então, como é que isso funciona? Imagina, tu queres aplicar para o mestrado, mas nós vamos começar pela preparação dos documentos, contigo, claro, vamos aí trabalhar na preparação dos documentos, o que tens, o que não tens, o que devias ter,
e os passos que precisarás tomar para que todos eles estejam conforme a bolsa que tu desejas. E tendo tudo isto feito e organizado, nós passamos para a fase de identificação das bolsas e aplicação. Alguns pacotes de mentoria simplesmente permitem que a pessoa tenha um acompanhamento, ou seja, um suporte ao longo deste processo. Mas temos também pacotes que permitem com que o estudante delegue estas responsabilidades de aplicação à bolsa à equipa da Yambo. A equipa da Yambo pega os documentos e faz a aplicação em nome do candidato. Ou seja, o que nós fazíamos, não é? É isso, é garantir que a pessoa tem tudo conforme e também que a aplicação seja feita da melhor forma possível, de modo a maximizar as chances desse candidato de ser um dos abençoados depois do processo de aplicação e seleção à bolsa de estudo. Então, Edlásio, um forte abraço, estamos juntos e pronto. E eu penso que estamos aqui conversados para hoje. Se alguém não tiver aí uma outra questão, vamos lá ver se tem aqui um outro ponto. Prontos, penso que não temos então. Meus campos, obrigado e foi bom falarmos hoje. Próximo sábado nós temos um outro encontro e, e para o sábado que vem vamos falar um pouquinho mais sobre os países, os diferentes tipos de bolsa de estudo e também onde é que vocês podem encontrar essas bolsas, se quiserem pesquisar ou seja, se quiserem fazer o processo de pesquisa de forma autónoma, tá bem? Então, um forte abraço e estamos juntos.